Bom, pessoal, vamos ver agora alguma coisa de prática com relação ao sistema genital masculino. O sistema genital masculino, ele se inicia no testículo, porque é onde começa esse sistema, porque é onde começa a produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Então, o testículo ele tem uma forma ovoide, medindo cerca de 5 centímetros de comprimento por 2,5 centímetros de diâmetro. E ele apresenta túnicas, chamadas túnicas alvogíneas, que tem a função de aquecimento do testículo. Então, o testículo tem que estar sempre aquecido. O testículo apresenta internamente os chamados túbulos seminíferos, que nós vimos lá na teoria, com mais detalhes. Esses túbulos seminíferos são túbulos contorcidos, que é o local onde é produzido, ou são produzidos, os espermatozoides. Desses túbulos seminíferos partem os ductos retos. Os ductos retos, eles vão formar uma rede, chamada rede do testículo ou rede testicular. A rede testicular, ela vai formar os ductos eferentes, que vão levar os espermatozoides até o ducto do epidídimo. Chegando no ducto epidídimo, esse ducto vai levar então dentro aqui do chamado epidídimo os espermatozoides, onde vai ocorrer a sua maturação. E depois, por último, tem o ducto deferente, que é o ducto que conduz os espermatozoides até a próstata. Então, o ducto deferente ele vai se juntar à vesícula ou glândula seminal, e junto com a próstata, que produz o líquido prostático, mais a glândula seminal, que produz o líquido seminal, e os espermatozoides vão constituir então o esperma propriamente dito. O testículo, além da produção de espermatozoide, ele produz também os hormônios masculinos. Então nós temos o hormônio chamado androgênio, que é o responsável pelos caracteres sexuais. Então, é o engrossamento da voz, pelos. Então, caracteres sexuais masculinos e impulso sexual. Então, o responsável é o hormônio androgênio. E a testosterona? A testosterona é um outro hormônio que é responsável pela massa muscular, a perda de gordura corporal e também pelo desejo sexual. Nós temos aqui, nessa figura, acima aqui do testículo, o epidídimo. Então, o epidídimo ele está localizado no polo superior do testículo. E o epidídimo é a primeira via espermática. Então, os espermatozoides produzidos no interior do testículo, lá nos túbulos seminíferos, chegam até aqui o epidídimo, e aqui no epidídimo vai ocorrer primeiro a maturação dos espermatozoides. E dali, espermatozoides vêm aqui para o ducto deferente para chegar até a região da próstata. Vejam que o epidídimo ele tem aqui na sua porção mais anterior a sua cabeça, depois ele tem aqui uma porção mais alongada que é o corpo, e a cauda do epidídimo. Então, a cauda do epidídimo é que vai formar o ducto deferente. Seria assim uma continuação. Então, a cauda do epidídimo se continua formando aqui o ducto deferente.
O ducto deferente é o responsável por conduzir, então, os espermatozoides. Nós temos aqui o funículo ou cordão espermático. Então, o funículo ou cordão espermático contém no seu interior o ducto deferente, as artérias e veias testiculares, nervos e também os vasos linfáticos, todos no interior deste canal aqui. O ducto deferente chega até a próstata e a próstata, ela apresenta aqui a chamada uretra prostática, por onde passa aqui o líquido seminal e os espermatozoides. E a uretra prostática, ou a próstata, então a próstata, ela produz um líquido chamado líquido prostático que se agrega aos espermatozoides e ao líquido seminal. E dentro da próstata nós temos um canal, que é a uretra prostática, e ainda várias aberturas bem pequenininhas por onde sai o líquido prostático. Depois da próstata nós temos o pênis, que é constituído por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Se eu fizer aqui um esquema, num corte, por exemplo, num corte transversal do pênis, visto de frente, eu tenho aqui os dois corpos cavernosos e aqui embaixo o corpo esponjoso, por onde passa aqui a uretra peniana. Aqui os corpos cavernosos é por onde passa o sangue. Então, quando nós temos aqui uma grande quantidade de sangue nesses corpos cavernosos, ocorre então a ereção do pênis. Nós temos aqui em cima uma artéria, uma veia, que são a artéria e veia dorsais do pênis. O pênis, ele se divide em raiz, que é o seu início, onde ele se inicia, corpo e glande. E o pênis, ele é revestido por uma pele no seu corpo todinho. E na região da glande, esta pele se denomina prepúcio. O prepúcio, que às vezes apresenta um forame muito pequeno, que impede a passagem da glande para o exterior. Então, nós estamos diante então da chamada fimose. Então, a fimose é quando essa abertura da pele do prepúcio é muito pequena, não conseguindo então exteriorizar a glande. Então, tem que fazer aí a chamada circuncisão. Então, nós vimos aí alguma coisa de prática aqui no quadro. Vamos agora para a peça. Bom, nós vamos então mostrar agora na peça o sistema genital masculino, iniciando pelo testículo. Então, vocês estão vendo aqui essa peça. Isso aqui vem a ser a bolsa escrotal, que envolve todo o testículo. Então, a bolsa escrotal, ela é constituída por camadas chamadas túnicas abugíneas, que tem por função aquecer constantemente ou deixar sempre aquecido o testículo. Removendo então aqui a bolsa escrotal, nós damos de encontro ao testículo, que é essa massa ovoide, que tem aqui uns 5 centímetros de comprimento por 2,5 de diâmetro. Então, dentro do testículo, nós vamos encontrar várias estruturas responsáveis
pela produção dos espermatozoides e a sua condução até aqui o epidídimo, que é essa região aqui. Então, dentro do testículo, nós temos os túbulos seminíferos, onde são produzidos os espermatozoides. Temos a rede do testículo, ductos retos, ductos eferentes, ducto do epidídimo, até esses espermatozoides chegar até aqui, nesta região, onde nós temos, olha, aqui está o chamado epidídimo, que é onde todos os espermatozoides produzidos aqui no testículo chegam até a ele. E aqui vai ocorrer a maturação dos espermatozoides. O testículo fica então abaixo do epidídimo. Então o epidídimo está por cima do polo superior do testículo. Então nós temos aqui a cabeça do epidídimo, essa parte mais dilatada, o seu corpo, e depois ele vai se afilando até formar a sua cauda. Então o epidídimo tem a cabeça, corpo e cauda. E essa cauda do epidídimo vai formar aqui este ducto, que é o ducto deferente. O ducto deferente é um ducto bem consistente, está vendo? Ele sai aqui da cauda do epidídimo, e esse ducto conduz o espermatozoide até a próstata. Vejam que esse ducto tem um trajeto para cima, ascendente, fora do abdômen. Depois ele penetra no abdômen, na região inguinal, passa por trás da bexiga, olha aqui a bexiga, ele passa aqui por trás da bexiga e vai se juntar aqui a glândula seminal de um lado. Aqui é o ducto deferente. Veja que o ducto deferente ele tem aqui uma dilatação maior. O canal, está vendo? Ele é fino. Chega aqui, ele sofre um engrossamento, né? Ele se dilata, formando a ampola do ducto deferente. O que vem a ser a ampola do ducto deferente? É que quando todos os espermatozoides chegam nessa região, eles ficam alojados aqui, junto aqui a glândula seminal. A glândula seminal, por sua vez, elabora um líquido chamado líquido seminal, que vai facilitar a nidação, ou seja, a movimentação dos espermatozoides aqui dentro da próstata. Então, tanto os espermatozoides como esse líquido seminal caem aqui no interior da próstata. Isto aqui que vocês estão vendo, olha, percebe que tem um canal aqui. Este canal aqui, ele foi seccionado, é o ducto ejaculador. Então, o que passa pelo ducto ejaculador? Olha aqui a abertura do ducto deferente. Então, pelo ducto ejaculador passam os espermatozoides e o líquido seminal. Esse líquido seminal cai aqui no interior da próstata. Aqui está a uretra prostática, e dentro da próstata, aqui nessa região, tem vários pequenos orifícios por onde é lançado o líquido prostático produzido no interior da próstata. Então, o líquido prostático ele se agrega aos espermatozoides e ao líquido seminal, formando então o esperma propriamente dito. Esse líquido prostático ele vai nutrir os espermatozoides. E esse líquido é o que dá o cheiro característico ao esperma. Depois nós temos aqui a uretra prostática, se continua, chegando aqui na uretra membranosa do pênis, que é esta região. Uretra membranosa, essa parte pura. Então pode ser aqui uma doença mais grave, uma patologia mais grave. O pênis
ele tem aqui sua raiz, seu corpo e aqui na frente a glande. Então, raiz, corpo e glande. Vamos ver aqui nesta outra peça com mais detalhe. Então veja aqui, a raiz do pênis está aqui, depois tem aqui o corpo do pênis e aqui essa região que seria a região da glande, a extremidade anterior do pênis. O pênis apresenta dois corpos cavernosos. Esse aqui é um corpo cavernoso, o outro estaria do lado de cá, esse aqui é do lado direito, esse teria do lado esquerdo, que ficam sobre aqui o corpo esponjoso do pênis, por onde passa, olha aqui, esse aqui é a uretra peniana, ela passa aqui no corpo esponjoso do pênis. E os corpos cavernosos estão por cima aqui da uretra peniana ou do corpo esponjoso. Os corpos cavernosos, eles são responsáveis pela ereção do pênis quando esses corpos se enchem de sangue. Nós temos então que o pênis, ele é recoberto, todo o seu corpo, por pele, e esta pele aqui na frente, que reveste a glande, que é a glande, esta pele, ela é chamada de prepúcio. Então, o prepúcio, o que vem a ser prepúcio? É a pele do pênis que reveste a glande, ou a extremidade anterior do pênis. E nós temos aqui na frente um orifício. Esse orifício é para a glande. Então, ele expõe, quando a pessoa puxa essa pele para trás, ele expõe a glande para higienização. Às vezes, esse orifício é pequeno, e a glande, ela não se exterioriza. A pessoa não consegue exteriorizar a glande. Então é necessário então fazer uma incisão, uma remoção aqui desta pele mais anterior, que é o prepúcio, que é chamada de circuncisão, para poder expor então a glande. Muito bem. E com isso, gente, nós encerramos essa parte prática do sistema genital masculino. Nós vimos na teoria e complementamos agora com essa parte prática.